meninas, tudo bem? Tudo bem, Francisco? Tudo jóia. Prazer imenso estar aqui com vocês. Seja Tudo bem-vindo. bem, Rafinha? Tudo certo? Vamos dar Sejam muito início? bem-vindos. Hoje inicia o nosso podcast RH Sem Fronteiras, um podcast que eu e a Rafa pensou para unir profissionais de todos os cantos do Brasil e até do mundo para trazer mais informação e mais conteúdo para todo mundo. Isso aí. Então, a gente quer trazer assuntos pertinentes à área organizacional. E hoje a gente vai começar com o Francisco. Vamos falar sobre liderança. Deixar o Francisco se apresentar um pouquinho também. Fala, pessoal. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com a Vitória, com a Rafa, com todo mundo que está assistindo e ouvindo o nosso podcast. Eu sou Francisco Almeida, sou professor, sou palestrante, sou treinador comportamental. E entre todas as minhas expertise, fica até chato ficar falando um monte de coisa, né? Eu tenho um propósito profissional, que é desenvolver pessoas, Rafa. Que é desenvolver pessoas, Vi. Fazer com que as pessoas consigam viver a sua melhor versão. Né? Eu acredito que a vida, às vezes a gente vive numa pressão intensa, né? Tem que dar resultado, tem que dar resultado, tem que dar resultado. E esse resultado passa, em vez de ser uma coisa boa, se torna uma tortura. Então, o meu fundamento aqui, junto com vocês, além de professor, além de educador, é de levar transformação para a vida humana. Fazer com que a vida seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais lucrativa, tá bom? É isso aí. Show. Então, é um prazer, para a gente iniciar a nossa série de podcast. Francisco foi o nosso convidado. E aí a gente vai bater um papo rápido para vocês, né, escutarem a gente, para assistir a gente aí, falando um pouquinho sobre liderança. A gente sabe, Francisco, que liderança não é um termo atual, é um termo super atual, mas também é um termo muito antigo, né? A gente fala, a gente tem grandes líderes na história, tanto a parte política, a parte religiosa, dentro das empresas, tem a liderança natural, a liderança com autoridade. E a gente queria saber de ti o que é liderança para você? Qual que é o significado, a definição de liderança para você? Excelente pergunta, Rafa. É como você falou, né? A liderança ela é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo, né? Todo o contexto histórico a gente vê liderança. Ao longo de anos estudando isso, Rafa, e galera que está assistindo e ouvindo a gente, eu defino uma boa liderança, tá? Existem diversas lideranças, mas eu vou definir aqui como uma liderança efetiva, uma liderança que traz resultado. Eu vou dividir ela em dois pilares, vamos colocar dessa forma. O primeiro deles é o poder de influenciar pessoas. É a forma de influenciar pessoas. É a forma de envolver pessoas, se comunicar com pessoas. Então, o primeiro pilar é você envolver pessoas, você influenciar. E o segundo é o conhecimento da causa. Conhecimento do... Num termo técnico, vamos levar assim. Como seria um excelente engenheiro líder? Entender muito de engenharia e muito de pessoas. O que seria, no caso das meninas, de vocês aí, líderes que já são líderes em RH, entender de pessoas, literalmente, de influenciar pessoas e de entender da técnica do RH e do DP, né, envolvendo essa área organizacional. Então, eu coloco ela em dois pontos. Eu defino liderança como conhecimento humano, conhecimento de pessoas e conhecimento da causa e do propósito que você estiver inserido. Seja ele qual for. Se for um líder religioso, ele entender daquele propósito da religião. Se for um líder político, ele entender daquele posicionamento político. Se for um líder empresarial, ele entender daquele segmento. E isso, juntamente, compreendendo de pessoas também. Porque não adianta, a gente já viu catástrofes no mundo da liderança. Pessoas que entendiam muito de pessoas e não entendia daquela posição onde ela foi colocada. Não entendia da causa, a causa da empresa, a causa da instituição, ou vice-versa. A pessoa entendia muito da causa e não entendia de pessoas. É muito comum a gente ver nas Verdade, legal. Oi, pode falar, Rafinha. É muito comum a gente ver isso nas organizações, né? Muitos colaboradores, eles sabem muito o processo e eles são promovidos para um cargo de liderança e eles não conseguem desempenhar bem esse cargo de liderança. Perfeito. Por não entender de pessoas e por não fazer uma boa gestão. Era exatamente isso que eu ia falar também. Porque você vê, a pessoa ela é promovida pela competência técnica dela, pela capacidade técnica dela. Isso acontece muito mesmo. Né? Eu não queria ir direto a esse ponto para a gente não ficar muito empresarial.
né? Porque eu falei aqui, eu explanei a liderança. Mas é justamente nas empresas o que acontece muito, muito. Você promove a pessoa, ela é excelente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Para a galera de vendas. Ele era o melhor vendedor da equipe. Ele batia as metas, ganhava prêmio, ganhava tudo. E aí, opa, vou colocar ele como gerente de vendas. Só que ele só entendia de vendas. Ele não entendia de gerenciar pessoas, de influenciar pessoas. E aí o que era um excelente vendedor se torna um supervisor razoável, um supervisor mediano, um supervisor ruim mesmo. Entendeu? Vou falar a verdade. Então é isso. Por isso que eu defino a liderança com esses dois contextos. Muito bom. E é verdade, muitas vezes a gente vê líderes disso completamente despreparados e toda a equipe acaba sofrendo com isso, né? Porque acaba não motivando ninguém e muitos, infelizmente, nem procuram se desenvolver a capacidade de lidar com as pessoas, que é um ponto totalmente importante, né? Total. Eu coloco, Vi, 50-50, 50-50. Porque eu também já vi caso contrário desse que a gente está falando. A pessoa ser um excelente interlocutor, um excelente comunicador, entender muito do comportamento humano, e ele não tem o domínio técnico daquilo. Ele acaba perdendo todo o respeito dele. Tá entendendo? Por exemplo, grandes corporações quando contratam... vou falar com vocês aqui, não vou citar nome de empresa, porque eu acho que não é um caso. Mas grandes corporações contrataram CEOs que eram excelentes em gestão, excelente em comando pessoal, mas que não entendia daquele nicho. Não entendia. E aí foi uma catástrofe. É como você colocar um grande jogador de basquete num time de futebol. Ele é grande jogador, só que de basquete, não de futebol. Entendeu? Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade de ser líder é conseguir ter esse equilíbrio. É conseguir equilibrar e ter conhecimento, tanto técnico quanto conhecimento de desenvolver pessoas, né? Enfim, todas as competências que a gente sabe que um líder tem que ter. Para ti, Francisco, o que diferencia um líder ruim de um líder bom? Essa pergunta é capciosa, né? Então tem que ser respondida. Um líder ruim é aquele que perde as pessoas. Um líder ruim é aquele que ninguém quer caminhar junto. Um líder ruim é aquele que ele não dá resultado e ainda destrói a equipe, né? Um líder bom é aquele que sabe o tempo de cada um. Um líder bom é aquele que sabe, que tem autocontrole, que tem paciência. Hoje é uma palavra que parece até um palavrão, né? Olha, tem um pouco mais de paciência, né? Mas um líder ele tem que ter a paciência. O que significa paciência, né? É a ciência da paz. Paz, ciência, né? É você ter o controle sobre aquilo. Então, eu defino assim, Rafa, é muito complicado, mas eu defino. Líder ruim, aquele que não influencia pessoas, aquele que não, se liga nisso, isso aqui agora caiu uma ficha aqui, monstro. Líder ruim é aquele que não faz as pessoas evoluírem. Ponto. Se eu estiver no lugar, e no lugar onde eu estiver, as pessoas não evoluírem com a minha presença e com o meu conhecimento, Rafa e Vi, isso significa que eu não estou liderando. Isso significa que eu não estou influenciando. Isso significa que eu não estou motivando. Isso significa que eu estou ali de corpo presente, entendeu? E nada fica parado. Ou você é uma influência boa, ou você é uma influência ruim. Então, líder ruim é aquele que não evolui as pessoas, aquele que não desenvolve as pessoas. Perfeito. E é verdade, muitos líderes, eles até têm medo de perder seu lugar, então eles acabam não ajudando as outras pessoas a evoluírem, né? Então, se eu ajudar essa pessoa a se desenvolver, ela vai ficar melhor que eu, vai tomar meu lugar, então deixa como tá. Infelizmente, a gente vê muito isso. Isso é muito ruim, porque nem sempre... Eu tive um líder, eu gosto desse exemplo, porque ele foi um grande líder, a gente é amiga até hoje. Quando eu entrei no departamento pessoal, ele fazia umas coisas que eu falava assim, nossa, eu quero ser igual a você. Quando eu crescer, eu brincava com ele. Mas era verdade. E não que eu queria tomar o lugar dele. Hoje, ele me ajudou a crescer e eu faço uma coisa completamente diferente. E tá tudo bem. Eu acho que é isso o ponto que a gente tem que enxergar, né? Total, eu ouvi. E é o que eu te falo. Um líder que tem medo de fazer quem está do seu lado crescer, ele não é líder. Aí a gente vai entrar naquela que já virou até meio que clichê, né? A diferença do líder e do chefe. Uhum. O chefe tem um cargo. O líder é uma forma de viver. Ou você vive como líder, e, gente, viver como líder não é você ser o chato, tá? No churrasco.
você pega copo, você pega carne, você pega isso. Não, isso, tá bom? Estilo de viver como liderança é inspirador, cara, é um ser de luz, é um ser... E quando eu falo de luz, parece ser meio romantizado. Mas, meu, a vida ela é tão maravilhosa, ela é tão pequena, assim, é tão curta, perdão, para ser pequena. E eu acho não, eu vim para o mundo, nós somos projetos, Rafa e Vi. E eu nunca vi ninguém querer fazer um projeto para dar errado. E eu acredito que Deus, quando fez cada um aqui, fez com o intuito de dar certo. Né? E as pessoas confundem muito essa questão do líder com ser um chefe. Como ser, não, o líder ele é uma autoridade construída, não instituída. Né? Construída é uma coisa, instituída é outra. A gente institui lá, coloca lá o presidente da República, o governador, um pastor, um padre, o síndico, a gente coloca lá, está tudo bem. Mas e a autoridade construída, que é aquela que eu ajo, que é aquela que eu faço todos os dias? Aí já é outro nível de liderança. Exatamente. Eu acho que hoje, no mundo organizacional, nem cabe mais o chefe. Aquela pessoa autoritária que só manda, o funcionário obedece, e eu, não é meu time. Eu acho que hoje, o mundo do trabalho, as organizações pedem muito mais do que isso. Pedem realmente uma pessoa que você se espelhe, que te dê feedback, que te desenvolva, que pegue sua mão e te ensine a trilhar o caminho do sucesso, e não mais aquele estereótipo de chefe que a gente tinha antigamente. Até porque a gente lidera em Isso. todos os instantes da nossa vida, a gente está liderando, né? Na nossa casa, no nosso grupo religioso, no nosso trabalho, em todos os lugares a gente sempre está liderando alguma coisa. Então não tem como fugir disso. E agora, complementando o que a Rafa falou, e sabe por que não cabe mais esse chefe, esse modelo de pessoa do manda e obedece? Sabe por que não cabe mais? Porque parou de dar resultado. Não dá mais resultado. As pessoas evoluíram, embora ainda exista muito, mas as pessoas evoluíram, as pessoas elas criaram fala, Ainda tem bem. liberdade de fala, tem liberdade. Eu acredito que a grande sacada é a gente saber usar essa liberdade, sabe? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive cargo de confiança, Rafa. E quando isso aconteceu, antes de eu ter o meu empreendimento, antes de eu ser empresário, eu tinha cargo de confiança. Cargo de confiança é aquela coisa que eu tinha a chave da empresa, é aquela coisa que eu tinha a senha do banco, é aquela coisa que eu tinha a senha do cofre. E é uma liberdade que você tem. Se você Uhum. não souber usar ela, você deixa de ser líder, você corrompe os seus valores, você corrompe os seus princípios, entendeu? Então, isso que você falou fez muito sentido, porque não dá para você falar. Hoje, uma liderança ou uma chefia autocrata, uma chefia impositiva, ela parou de dar resultado. As pessoas não engolem mais. E eu não estou falando para a gente ser aqui ursinhos carinhosos, tá? O que eu estou Uhum. falando é que autoridade é diferente de autoritarismo. Liderança é diferente de uma simples chefia. E ponto. Exatamente. Eu fui líder muito nova também. Eu acho que eu fui gerente de RH com 25, 26 anos, 24 por aí. E fui muito nova e eu ainda liderava pessoas mais velhas. Então, no início da minha liderança, foi muito desafiador, porque eu não tinha maturidade, tanta de idade para entender, para ter paciência, para desenvolver. Eu tinha uma pressão do que o meu time achava em relação à minha idade, e eu sabia muito processo. Então, foi um período que eu tive que me adaptar e entender o que era ser líder, porque eu também não tinha líderes que eu podia me espelhar. Eu tinha um líder que eu sabia o que não deveria fazer. Isso eu tinha plena consciência do que eu não poderia fazer, porque eu entendia através dele. Mas o É, como eu tinha que fazer, o que eu teria que fazer, eu não tinha essa referência. E na época, a empresa também não me dava esse respaldo. Então, foi de um processo técnico que eu sabia para uma liderança, e eu não tinha referência e eu não tinha um respaldo para estar me desenvolvendo. Então, foi um período bem complicado até eu entender qual era o meu lugar, entender qual era o meu papel dentro daquela organização e aos poucos ir me desenvolvendo. Acredito que no final deu muito certo dessa experiência que eu tive como liderança, depois de 2 anos, o processo final foi muito satisfatório, mas foi um caminho que legal. eu busco até hoje. Então, a gente sempre fala, sempre está se atualizando, autoconhecimento, sempre tentando entender o que eu estou sentindo, inteligência emocional, e é um processo que nunca termina.
Porque quando eu for para uma outra empresa, é uma outra cultura, outras pessoas. A gente está aqui fazendo um podcast Sim. hoje. São outras pessoas, outros capitais humanos que a gente tem que entender. Então, não é porque eu fui líder uma vez que eu vou conseguir ser líder sempre e em qualquer segmento, em qualquer empresa. Perfeito, perfeito. E sabe que tem uma parte muito legal que você falou? Você falou que com 24 anos, você é muito nova, já era líder, que teve alguns conflitos. Você tinha uma referência que era o que você não queria ser, que você não queria seguir, né? E um outro aspecto que as pessoas param de se atentar, Rafa, a experiência de vida da gente conta muito com a liderança. Os casos vividos na nossa vida, os cases, se a gente for sentar aqui, Vi, Rafa, para eu contar cases sobre liderança, sobre não liderança, sobre catástrofes, a gente vai ter aqui horas, e eu não tenho dúvida que vocês também. Então, isso que a Rafa falou é muito importante. Quando você. E tem 2 pontos, Rafa, que eu peguei aqui na tua fala. Uma, a experiência de vida. Tá? Porque, às vezes, a gente muito novo, a gente vibra, né? A gente quer, meu Deus, é agora. É agora que eu vou fazer a coisa acontecer. E a gente está vibrando, a gente quer fazer tudo acontecer. E a gente tem as nossas crenças, as nossas verdades absolutas. E isso, muitas vezes, prejudica no processo de liderança e de amadurecimento, que é esse outro ponto que eu vi que a Rafa falou. Você falou sobre inteligência emocional, Rafa. Um líder, ele não para de desenvolver. Um líder, ele não para de estudar. Um líder, ele não para de crescer. Com a sua experiência de vida, com os seus cases todos os dias, com seu, sabe, com seu diário de bordo todo dia, e outro, com os desenvolvimentos que a gente faz. O que a gente está fazendo agora é desenvolver. Essa troca de experiência aqui, né, junto com vocês, com a experiência de vocês, com a nossa, com a galera que está ouvindo, assistindo a gente aqui, é fantástico, cara, esse desenvolvimento. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar no shopping tomando uma casquinha, mas não, está desenvolvendo. Então, isso faz parte do processo. Se você quer ser líder, tá? Primeiro, aprenda com as suas experiências, tanto com os erros. Eu costumo falar que eu nunca perco. Rafa, quando eu não ganho, eu aprendo. Quando eu não venço, eu aprendo. Ou seja, a palavra perder ou derrota para mim é aprendizado. Eu aprendo com erro, tá tudo bem. Isso me fortalece como líder. É uma construção sempre. E não, eu sempre brinco, né? A gente já ouviu falar várias vezes. Líder que tem a síndrome de Gabriela deixa de ser líder e é um chefe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, quem está nos escutando e nos vendo, quem quer se desenvolver, quem quer ser líder? Porque o líder não é só aquela pessoa que tem o cargo de liderança. Eu posso ser líder, que nem a Vi falou, em diversas áreas da minha vida, como pai, como mãe, como esposa, como namorado, enfim, a gente tem vários papéis na nossa vida, não só o profissional. Mas, obviamente, é tudo no único ser, é tudo numa única pessoa. Então, a partir do momento que eu entendo quais são as competências de um líder, eu não vou usar só para o âmbito profissional, eu vou usar em qualquer esfera da minha vida. Rafa, vou te dar um exemplo. Tem uma coisa que as pessoas pouco fazem, né? Que é a autoliderança. Vou te dar um exemplo simples. Um exemplo simples. Quando a gente tem que acordar num determinado horário, ou melhor, vou piorar a situação. Quando a gente no outro dia tem que acordar cedo, e a noite anterior a gente começou a maratonar aquela série muito louca no Netflix. E você já deu uma hora para você dormir. Quem é o líder nessa história? A Netflix ou você com seu compromisso? Você. Eu não estou fazendo propaganda negativa. Às vezes a Netflix. Você tem uma autoliderança. O que é? Às vezes a Netflix. Às vezes a Netflix é a líder. Você está entendendo? Mas vai de encontro com aquilo que a Rafa estava falando sobre desenvolvimento, cara. Sobre assim, que você não é líder só do seu emprego. Você não é líder só na sua igreja ou na instituição que tem outras pessoas. Se você não for líder de si, entendeu? Quando você acorda, quais são ali a sua rotina? Eu costumo falar que a rotina é tão poderosa, mas tão poderosa, tá? A rotina, ela vence toda e qualquer incompetência. Toda e qualquer incompetência é vencida por uma rotina bem trabalhada. E um líder é o cara que tem que amar conta de incompetência. Tanto dele quanto dos outros, ou do ambiente, ou da situação. Então, eu vejo que as pessoas não dão muita... Quando eu estou na frente dos outros, Rafa, sou o líder ali, falta colocar uma farda ali.
Aí, quando eu estou sozinho, eu sou escravo da minha comida, eu sou liderado pela televisão, sou liderado pela minha rede social, eu sou liderado pelos meus vícios emocionais, eu sou liderado pelas, sei lá, por tudo. Menos eu estou no comando. Tudo está no comando, menos eu. Aí fica difícil liderar. Exatamente. Mas, gente, pode assistir Netflix, tá? Não tem problema, não. Uma vez ou outra. Viu, Vi? Pode, você não pode deixar de fazer os compromissos, né? A gente estava falando, óbvio, é isso, mas pode assistir. a gente estava falando de algumas competências, Francisco. Quais competências tu acha importante o líder ter para se desenvolver? Ó, eu vou voltar na questão da autoliderança. Primeiro de tudo, autocontrole. Um líder sem autocontrole, ele é incapaz de liderar outras pessoas, tá? Eu acho que até quem já fez soft skills aí, que já pesquisou um pouquinho sobre isso, eu vou um pouquinho, não na contramão, tá? Mas eu coloco algumas questões paralelas aqui, as pessoas fogem delas. Todo mundo quer ferramenta mágica, Rafa, todo mundo quer, se eu acordar 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, eu vou ficar melhor? Não sei. Se fosse assim, todo pedreiro era pedreiro, o cara trabalha, ele acorda 5 horas, toma banho gelado e ele tipo ainda. Você tá entendendo? Então, assim, mas uma competência que, se o líder não tiver, tá? Eu vou falar aqui pra gente umas 3, mas tem uma porrada. Autocontrole. Quando eu falo de autocontrole, não é só do cara nervosinho, da mulher nervosinha, não. Eu tenho que me controlar. Não é isso. Autocontrole é inteligência emocional. Eu costumo falar que aquilo que está no seu controle, resolva. Aquilo que não está no seu controle, não sopra e para de bater cabeça. Sabe por quê? A pessoa, quando ela se vê numa posição de liderança, Rafa, ela quer controlar todo mundo. Ela quer controlar o que o funcionário pensa. Se você recebeu lá um abono e você não fez a cara que ela queria, ela quer controlar a emoção do cara. Olha que ingrato. Olha que, o cara só chega atrasado e ele conversa 5.000 vezes. Não chega mais atrasado. Não está no seu controle. Toma conta daquilo que está no seu controle. Então, o autocontrole é você ter domínio absoluto por aquilo que está no seu controle. Segunda competência que eu acredito que o líder tem que ter e que não pode faltar em hipótese alguma, é o auto-perdão. Porque a gente está colocando o líder aqui na cruz, muitas vezes, né? E o líder, a gente esquece muitas vezes que o líder ele quer pegar o mundo e colocar nas costas. Não estou aqui querendo bancar o advogado, tá? Mas muitas vezes, quantas vezes a gente não se doeu por causa de um funcionário? Eu fiz isso comigo. Eu ficar chateado com o nome do meu Deus, porque ele não bateu a meta. Não bateu a meta com venda. Aí vem aquele líder bonzinho. Eu vou dar uma venda para ele bater a meta. Você estragou, cara. Você se estragou. Nossa, você foi ruim. Você deixou a pessoa não bater na meta por causa de uma venda. Não é ruim. Eu salvei a vida dessa pessoa. Quantas vezes já aconteceu isso, gente? Mas assim, o auto-perdão, né? Você conseguir entender o que estava no seu alcance, o que não estava, e parar de remoer. Se errou, vai lá e conserta, entendeu? Essa. E uma terceira, a gente tem várias, viu, Rafa? A gente tem várias aqui, competências que eu poderia citar. Mas essas 3 eu acho que não pode faltar. Autocontrole, auto-perdão, e a terceira é empatia produtiva. O que é empatia produtiva? Empatia é uma palavra que entrou meio que na moda, né? Todo mundo, vamos ter empatia, vamos colocar no lugar do outro. Mas o que é realmente se colocar no lugar do outro? Tá bom, me coloquei no lugar da Vitória, e aí, o que eu faço? As pessoas não sabem o que fazer. Se colocar no lugar do outro, empatia produtiva é eu tentar olhar o mundo pelos olhos de quem eu estou sendo empático. Eu olhar, por exemplo, nesse momento, a gente está aqui nesse podcast, eu estou tentando olhar o mundo pelos olhos de quem está assistindo a gente, por mais difícil que isso seja. Eu estou tentando, para que eu consiga ter empatia com a Rafa e com a Vi, eu tenho que olhar o mundo pelos olhos de vocês. O que as meninas estão achando? Tá fazendo sentido para elas? A minha verdade está fazendo sentido para elas? Eu começo a olhar para vocês. Então, empatia produtiva é eu olhar pelos olhos do outro, pelos olhos daquele sujeito, daquele ser que eu tenho que ser empático, entendeu? E trabalhar produtivamente, porque a partir do momento que eu olho pelos seus olhos, eu tenho que agir pelos seus olhos. E isso, gente, não tem nada a ver com, é falta de personalidade, eu vou ter que me adequar ao outro. Não, é você entender melhor. Tá? Aqui seria uma conversa de 2.000 horas. Mas quando você entende um pouquinho de análise comportamental, análise de perfil comportamental,
você começa a olhar o ser humano de uma forma diferente. Uhum. Eu olho para a Vitória, eu vejo uma pessoa ali dominante, uma pessoa. Eu olho para a Rafa, que é psicóloga, eu olho para a Rafa, é óbvio que você tem uma eloquência muito grande, eu não sei se você é influente, mas é nítido que você tem dominância e tem influência. Talvez você flexibilizou para ser tão influente, talvez pela tua profissão, não sei se você é conforme, porque eu estou te conhecendo há pouco tempo, a Vitória eu já conheço um pouquinho, a Vitória eu sei que ela tem um pezinho lá no fora, né? Ela é da menina que deixa tudo organizadinho. Não sei se a Rafa você está entendendo como que é olhar pelos olhos? Então, essas 3 competências, Rafa, autocontrole, auto-perdão e empatia produtiva. É que a gente trabalha com diversidade. Pode falar, Bia. Achei legal você falar do auto-perdão, porque eu e a Rafa, a gente sempre fala isso, né? Às vezes a gente se cobra tanto, mas tanto, que a gente quer dar tanto, que dá tudo certo, que quando algo que está fora do seu controle dá errado, você surta. Eu falo isso com a Rafa porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico muito nervosa, eu quero que as coisas saiam do jeito que eu planejei, que eu imaginei que seria. E se não é, eu já, sabe, falo, meu Deus. Mas a gente tem que levar a vida, a gente tenta passar isso até para os nossos alunos, levar a vida um pouco mais leve. Normalmente a gente se cobra muito e as nossas vitórias a gente quase não comemora, né? A gente faz muito isso. Então eu acho legal a gente citar isso, porque normalmente, muitas vezes, a gente acaba colocando o líder como carrasco, enfim. E não é, né? Eu acho que tem 2 pontos muito importantes que o Francisco falou. Uma que é a diversidade, cada pessoa é única e a gente trabalha com muitas pessoas. Então, imagina ser líder de 50 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas. Como que dá conta de tudo isso, né? Uma pessoa para tantas pessoas, nem que seja 2. As 2 vão ser diferentes, com certeza elas vão ter necessidades diferentes. E isso que a Vi falou, de levar mais leve, de não cobrar tanto, alinhar a expectativa, a gente fala muito que o óbvio tem que ser dito, então são tudo técnicas que a gente vai aprendendo para melhorar também a nossa gestão e melhorar e facilitar a vida do outro nesse caminho, né? Tentando orientar de uma melhor forma. E como é difícil a gente conseguir se parabenizar. Então, até eu tinha uma mentorando uma vez que ela não conseguia se parabenizar de jeito nenhum. Eu disse, tenta olhar no espelho e se parabenizar por pequenas coisas. E ela me falava, eu não consigo. Então, até quebrar essa crença, até fazer ela entender que ela consegue se dar parabéns porque ela merece. Não é só o outro que merece. Ela merece também porque ela está de parabéns. Ela consegue fazer isso. Então, se olhar no espelho, se olhar na câmera e dizer, eu mereço, eu estou de parabéns. Não é ser fútil, não é ostentar, não é achar que é dona do mundo, mas pelo contrário, é ter carinho por si. Exatamente. Sabe por quê? As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas têm vícios emocionais, tá? Alguns vícios, eles são oriundos de crenças que nós tivemos desde a nossa infância, né? A crença do não merecimento, sabe aquela coisa, não, para mim não, para mim não, para você. E às vezes a pessoa às vezes confunde isso com altruísmo, e não é altruísmo, isso é crença de não merecimento, né? E muitas vezes a gente se depara com líderes que começam a ter, a gente vê a figura do líder, uma pessoa forte, imponente, aquela mulher radiante, aquele cara, né? Mas enfim, ali tem um ser humano, né? É um ser humano que muitas vezes não se permite se parabenizar, como a Rafa trouxe aqui, né? O fato de uma mentoria dela, tudo. E isso é tão comum, mas isso é tão comum. A gente se cobra tanto que a gente não comemora mais as vitórias. A gente acha que a vitória é uma obrigação. E eu acho que pode até entrar no campo da obrigação, mas por que não comemorar? E aí, quando entra um erro, quando entra um problema, quando entra uma crise, aquilo é superestimado, né? Aquilo ali é super colocado ali num pedestal e a pessoa sofre, vive em dor. O sofrimento é um vício. Tem pessoa que é viciada em sofrer, tem pessoa que é viciada em batalha. Sabe aquela coisa? Não, tudo. Ai, meu Deus, eu fiz, mas olha, menina do céu, quase que eu morri. Tudo é batalha. Tem gente que é viciada em batalha, tem gente que é viciada em sofrimento, tem gente que é viciada em. E é doloroso isso que eu vou falar. Mas tem gente que é viciada em ser vítima, sabia? Uma vítima que não é vítima, né? Existe a vítima real, que é aquela que é acometida de alguma coisa, e existe o vitimismo, que é uma síndrome, é uma espécie de síndrome. A pessoa, tudo ela se coloca na posição de vítima. E são vícios que
como a Rafa colocou, como a Vi colocou aqui, são muito prejudiciais, não só para o líder, mas para o liderado também. Às vezes, quantas vezes eu fui elogiar pessoas e a pessoa não aceitou? Não, não, para mim, não foi eu, não. Isso é Fica até muito com comum. vergonha. É isso mesmo. A pessoa fica com vergonha de ser elogiada. Onde se viu? Meu Deus do céu, não sei se eu que nasci muito radiante. Eu adoro Ah, elogio. eu adoro. Vocês podem me elogiar quantas vezes vocês quiserem, que eu aceito. Isso é merecimento, a gente merece. A gente merece, Exatamente. você que está assistindo, a gente também merece. Se porventura quem está assistindo a gente aqui tem alguma dificuldade com isso, eu queria te dizer que você é um projeto que veio para dar certo. Seja você líder ou não líder, eu não sei que fase da vida você está vivendo agora, mas recebe, recebe. É tão gostoso receber, é tão gostoso ganhar, como é gostoso entregar também. Quem não consegue receber tem dificuldade de entregar também. Então, uma coisa que eu sempre falo, só é abundante quem transborda. E para se transbordar tem que chegar até a tampa. Então eu vivo como se fosse o último, assim, ó, aqui vai ser o melhor podcast, viu, Vi? Se amanhã eu tiver outro, amanhã vai ser melhor, entendeu? Então, assim, viva de uma forma abundante, de uma forma transbordante e responsável, né? Não precisa ser doidão, não precisa ser doidona. Ah, dane-se. Não, não é isso. Transbordante, abundante, eu transporto na tua vida e logo eu recebo uma vida abundante. Eu mereço. Exatamente. Que Sim. lindo. Aí eu fiquei até emocionada com essa parte. Bem lindo. Francisca, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, a pessoa ela nasce líder ou ela pode se tornar líder? Ou você Aí é acha que fogo tem no parquinho. os dois casos? Aí é fogo no parquinho, Vi. Essa é a pergunta de Toshinhas. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É gostoso Toshinhas, Toshinhas que é gostoso. Eu vou te falar, posso ser sincero, né? Vou ser sincero com Claro. vocês. Claro. As duas coisas. As duas coisas. Tem pessoas que Concordo. nascem com uma inclinação à influência. Que tem as pessoas, nossa, a criança ela já é líder. Não, ela não é líder. Ela tem uma inclinação à influência. Então, ela influencia outras crianças, então ela consegue influenciar os pais. A Rafa, que é Eu psicóloga, sabe tenho, muito bem do que eu estou eu falando. tenho uma priminha de 4 anos que é tudo isso, gente. E o melhor, eu acho incrível. Aí eu, Eu acho ela sensacional. então, mas eu posso te falar, ela tem uma inclinação, tá? Uma inclinação à influência. Ela tem um desenvolvimento de personalidade um pouquinho mais altivo do que os outros. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão dar uma risada, tá bom? Vocês têm cachorro? Sim. Sim. Inclusive é o mesmo nome. Inclusive, tem o mesmo nome. Nossos cachorros têm o Vocês mesmo têm... nome. É mesmo? Qual que é o nome do seu cachorro, A Rafa? Bela, as duas A têm o Bela, mesmo. que raça que é? A minha é um Shih Tzu. Tá. E vocês já tiveram cachorro pequeno com cachorro grande? Já. Já viram? Já viram no YouTube cachorro pequeno com cachorro grande? Já viram como é estranho como cachorro pequeno, geralmente ele comanda mais do que um cachorro grande? Aquilo é um Uhum. instinto de sobrevivência. Aquilo é um instinto animal. Né? E nós também, no sistema reptiliano, nós também temos esse instinto de imposição. Só que depois, quando o sistema límbico, quando as emoções, quando a razão vai mexendo, e aí vai criando uma personalidade que geralmente é do 0 até os 7 anos. Agora, voltando à pergunta de vocês. Francisco, a pessoa nasce ou ela se torna líder? Eu respondi que são as duas coisas. Algumas pessoas têm uma facilidade muito maior de comunicação, de influência, tá? E outras nem tanto. Só que com o passar da vida, existem duas escolas que podem te ensinar, tá? Uma é a escola da vida, as suas experiências. E outra são os centros de treinamento sobre liderança, os estudos científicos sobre liderança. Vocês que gostam, vocês que são do RH, DP, Chiavenato, você lê um livro de Chiavenato, tem células Passo a ali passo. de passo a passo da liderança. Você vai um pouquinho mais para trás, você estuda Sun Tzu, a arte da guerra. Tem pitadas de liderança. Você vai um pouquinho mais além, você vai lá e lê o Príncipe de Maquiavel.
tem pitadas. Você estuda PNL, tem pitadas de liderança. Então, liderança, ela é ensinada sim. Você estuda psicologia, controle da mente. Nada mais é do que liderança. Então, é sim, liderança, ela é desenvolvida sim. Só que algumas pessoas têm mais inclinação do que outras para desenvolver influência, eloquência e comunicação. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, de quem não estuda, tá bom? Já viram uma pessoa que era uma criança muito altiva, muito determinada, que fazia o pai e a mãe de gato e sapato? E aí, quando virou um adolescente muito tímido e um adulto muito reprimido. Já viram isso? Sim. Já. Essa criança, essa pessoa, nasceu com uma inclinação para a influência. Porém, a sua experiência de vida não desenvolveu essa influência, não desenvolveu essa eloquência. E já viram também amigos da escola que eram bem tímidos, bem tímidos. Ó, tímido, encostadinho no canto, quase não falava, quase não respondia a chamada presente. E que cresceu e se tornou um orador? Amigo de vocês aqui. Eu, quando criança, a experiência de vida e o desenvolvimento me tornaram um líder que eu considero um líder humanizado, um líder forte, um líder com autoridade sem autoritarismo. Perfeito. É isso. Concordo em tudo, número, Muito gênero e bom. grau. Eu também. Perfeita colocação. Acho que é isso mesmo. Não quer dizer que uma criança que tenha tendência de ser líder seja um líder bom e também desenvolva isso ao longo da vida. Pelo contrário. Mas sim, tem muita gente que é líder desde pequeno e se torna um ótimo líder, conforme suas experiências e valores e desenvolvimento. Perfeito, eu concordo muito com isso também. Perfeito, é isso mesmo. Para a gente ir finalizando, Francisco, uma última pergunta. Como, que acho que é um desafio para todos os líderes, dicas para fazer gestão de conflitos de equipe? Mais um fogo no parquinho, né? Não, é fogo no parquinho, porque conflito, né? Vamos entender o que é conflito. Conflito são quando duas partes divergem, né? Conflito é quando tem uma situação em que ela não é unânime. Conflito é quando existem lados opostos. E eu acredito na figura de um líder. Como que ele pode equacionar tudo isso? Primeiro, trabalhando com equidade, sendo justo, né? Sendo justo, entendendo todos os pontos. A imparcialidade, neste momento, ela é fundamental para o líder, né? Eu vejo muitos casos de parcialidade. E aí você entra no campo da injustiça. E aí o conflito está feito, gente. Não, resolvemos aqui a situação. Fica tanto para você e tanto para você. E não resolveu nada. Ele só deu a ordem. Ele só falou. Só que ali atrás ficou algo mal resolvido. Ali atrás, aquela pessoa não vai produzir. Então, todo conflito mal resolvido, Rafa, ele vai se transformar. O que era um problema vai se transformar em 2, 3, 4, em fofoca, em um monte de coisa. Ah, você viu lá? A Rafaela preferiu lá o Francisco do que a Vitória. Tem coisa, quer dizer o quê? Ele ganha mais, ela ganha menos, ela não sei o quê. Aí você viu que era um problema, vira 2, 3, 4. Então, assim, primeiro ponto, fundamental, tá? É a equidade, é a justiça, o senso de justiça. Você ser justo acima de tudo, né? O segundo, eu acredito, né, eu sei que muitas pessoas não levam isso em consideração, tá? Eu acredito que é o lado humano de se tratar as coisas, tá? Dentro de todo e qualquer julgamento, existe ali os fatos, né, que tem que ser levado em consideração. E eu acredito que os fatos, eles estão acima de todas as coisas. Mas o que tem por trás dos fatos? Então, toda vez que eu vou trabalhar com algum conflito interno, externo, ou situacional, ou, enfim, seja qual for o conflito. É como eu falei para vocês, todo conflito, ele é uma ação divergente, né? Então, eu apuro os fatos para ser justo, mas apuro também o comportamento. Por que aquela pessoa fez isso? E quando eu falo do porquê a pessoa fez isso, eu não estou inocentando ela do erro, tá? Não estou colocando a pessoa na cruz também, tá? Nem estou inocentando, não estou fazendo de Pilatos, não estou lavando minhas mãos, mas também não estou crucificando. Eu acredito que tem que se entender.
E o melhor líder é aquele que consegue entender o ser humano. E entender não é passar a mão na cabeça. Não quero que a galera confunda aqui, tá? Ah, ele é bonzinho. Não, acredito que nós temos que ser seres humanos bons, tá? Mas a bondade não é inocência, a bondade não é ignorância, a bondade não é ingenuidade. A bondade é bondade. Então, esse segundo ponto, Rafa, que eu acredito que é muito importante, é a gente trabalhar com a questão humanizada. E humanizado, como eu já falei, não é ser bonzinho. Você entender o comportamento humano. Por que que tal Perfeito. pessoa fez isso? Existe uma história, tá? Está na Bíblia, eu não lembro que ponto, onde o rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio, né, do mundo, duas mulheres, vou resumir aqui rapidinho, tá? Duas mulheres tiveram filhos. Um filho de uma das mulheres morreu ali perto do parto. Então, imagine uma cena primitiva lá na época, né, de Salomão, tudo. E aí, à noite, uma das mulheres sequestrou, pegou o filho vivo de uma, colocou o filho morto ali. Então. Uhum. E aí, no final, foi aquela... Se eu for contar a história toda aqui, vai ficar muito grande. Mas, no final, levaram o caso para o rei Salomão. Levaram o caso para o rei Salomão, porque esse filho vivo é o meu. Eu tenho certeza, ela não, esse filho vivo é meu. Ela que o filho dela morreu e tal. E ficou aquela. Aí o rei Salomão falou a seguinte frase, né? Seguinte colocação. Falou, então, as duas alegam ser as mães. Sim, as duas alegam ser as mães. Então, tá bom. Olha que forte. Parta a criança ao meio e dê a metade para uma mãe, a metade para outra mãe. Era um conflito ali. Uhum. Ele falou isso. Na hora que ele falou isso, uma das mulheres falou, não. Eu abro mão, então, de ser a mãe dele. Pelo meu amor, eu entrego para ela. E a outra mulher aceitou. Aí ele falou, está decidido. A mãe que abriu mão da morte do filho para entregar para outra, ela é a mãe verdadeira. E, cara, eu achei isso muito louco, essa história. Porque era um conflito e um líder tomou uma decisão. E é óbvio que é muito extremo, né? Quando a gente fala, nossa, partiu uma criança no meio. Mas eu acredito que ele olhou pelo lado humano. A mãe verdadeira não permitiria que isso acontecesse. Eu acredito assim, Rafa e Vitória, que conflitos devem ser consertados, devem ser gerenciados, tá? Através Perfeito. da equidade, da justiça e através da análise do ser humano. O que tem por trás daquilo? Que aí a gente consegue consertar melhor. Eu acredito nisso. Eu acho que, como liderado, uma das piores experiências que eu já tive foi ter líderes que eram imparciais. Acho que para liderada, essa é a pior experiência que pode passar. É você saber que você está fazendo um bom trabalho, é saber que você está certo, que você está sendo coerente, está dando o seu melhor, e o seu líder ser totalmente imparcial e muitas vezes dar o crédito para outra pessoa ou beneficiar de alguma maneira outra pessoa. Acho que isso, como líder, é uma coisa muito feia a ser feita, é uma coisa muito desigual, não está honrando com o seu papel do que tem que ser feito, né? E eu já passei por várias experiências de imparcialidade e é terrível, é terrível. Eu também passei por isso uma vez e eu tirei uma lição, assim, sabe? Eu via o jeito do meu líder e eu tinha plena certeza que se um dia eu fosse líder, eu não ia ser daquele jeito. Uhum. Então, assim, eu acho que até nesses casos a gente sempre consegue tirar algo bom da situação. Porque eu imaginava do jeito que, tipo, do jeito que eu sou tratada, o meu liderado, ele não vai passar por isso. Pode ser que eu tenha outras coisas a melhorar e que eles precisam me dizer, mas isso não vai ser. Porque realmente, eu acho que é muito chato, né? E eu acho que aí acaba até o respeito. Porque a partir do momento que, pô, eu tô vendo o meu esforço, né? Toda a minha dedicação, e fulano lá levando os créditos, enfim, de repente. Se querendo ou não, o respeito, eu acho que o respeito ele é mútuo, né? A partir do momento que você me dá o respeito, eu te dou o respeito de volta. Eu acho que isso tem que ser uma via de mão dupla. E quando isso começa a acontecer, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso daquele lugar, porque acabou o respeito, não resta mais nada. É o tiro de misericórdia do líder para o fracasso. Uhum. Por quê? Vou explicar para vocês. Olha que via drástica agora, hein? Olha que coisa terrível. Eu sou parcial. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou usar nós três como personagens, tá bom? Uhum. Francisco é o líder, tá? E eu sou super parcial para a Vitória. Eu sou super injusto com a Rafa, certo? Super parcial, tudo dou crédito para a Vitória, todas
as facilidades, eu dou para ela. Sou mega partidário da vitória. Como que a Rafaela vai se sentir? Péssimo. A Rafaela vai produzir? Não. Ela não vai produzir como. Ela até pode produzir durante um tempo, mas chegou a hora que a corda estoura. E aí eu destruí uma pessoa que poderia ali ser competente, que poderia ali dar frutos. Só que aí a gente pensa, e a pessoa que ele protegeu? O que aconteceu? Destruí também. A pessoa protegida nunca mais vai fazer o esforço devido. A pessoa protegida, a pessoa que foi ali, né, levada ali com uma espécie de nepotismo, enfim, essa pessoa, ela nunca mais vai produzir como ela poderia produzir. E aí o que acontece? Ao invés de eu perder uma pessoa, eu perco duas. E aí, além, tudo tem testemunha nessa vida. A gente vive um Big Brother real. Todo mundo viu o Francisco sendo parcial para a Vitória. Todo mundo viu o Francisco sendo injusto com a Rafaela. Todo mundo viu. E aí a figura do Francisco vai ficar como um péssimo líder. Totalmente destruída. Então, Vitória, isso que a gente falou aqui é o tiro de misericórdia do fracasso de um líder ou de um chefe. Porque é o cara que age assim, a pessoa que age assim, não é líder. Né? Não é líder. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi. As pessoas falam, Francisco, em empresa familiar. Eu vou te falar uma frase. Não contrate alguém que você não possa liderar. Que você não possa demitir. Então, não contrate alguém que você não possa demitir. Excelente. Não contrate alguém que você não possa demitir. Ah, esse é meu filho. Ah, esse é minha mãe. Ah, esse é minha esposa. Ah, esse é meu esposo. Desculpa. Dane-se, velho. Eu já vi empresas familiares ir pro buraco porque existia essa situação. Tinha uma pessoa na empresa que ela não poderia ser demitida. Tinha uma pessoa na empresa que ela não era liderada. E aí, cara, vira festa do... E aí vira conflito, entendeu? E aí, esse é um dos problemas das empresas familiares, que eu acredito que vocês já devem ter visto aí, vários, né? Mas aí, você, pessoal que está assistindo a gente, se você faz parte de uma empresa familiar, se a tua empresa é empresa familiar, tenha isso como, cara, dá para você continuar amando seu marido e ele ficar indo no trabalho. Dá para você continuar amando seu filho e ele ficar indo no trabalho. Dá para assim, mas, se forem pessoas que podem ser demitidas e que podem ser lideradas, traz para dentro que são pessoas que vão ter um propósito ali emocional também, né? Quem não quer? Eu sei que existem ainda as salvas, existem as exceções, mas eu acredito que uma empresa familiar, o intuito era que todo mundo se ajudasse. Depois vir uma guerra, se não souber gerenciar isso, entendeu? Então não contrate quem você não pode. E não é só família, não. Sabe? Tem muita gente aí que tem rabo preso. Então, amigos muito íntimos. Amigos muito... Nossa, se a gente for começar a falar aqui, eu não vou ter falado isso. Eu não vou falar isso. Mas, enfim, o que acontece? Pega essa palavrinha da Rafa que a gente falou. Não contrate alguém que você não pode liderar e que você não possa demitir. Porque vai ser um problema. É isso. verdade. Eu tinha um líder que ele demitiu a própria irmã da empresa, porque aí ele dava risada depois. Ele falou assim, ela não tem jeito, nem nas próprias, você acha que ela ia fazer a festa do Aue na minha? Foi a primeira pessoa que eu vi o irmão demitir a irmã. É muito complicado. Show. É isso aí. A gente encerra por aqui hoje, né, Vi? Queria muito agradecer ao Francisco. Foi um muito bom bate-papo, descontraído, com muita informação, com muito conhecimento. A gente não sabe nem como agradecer essa nossa estreia, esse nosso papo. Em estrear o podcast de vocês. Para mim é uma honra imensa, 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 que legal. E que se tudo que a gente falou aqui, né? Nossa, aqui não foi um monólogo, né? A experiência de vocês é muito louca, vocês são demais, demais. E para quem está assistindo a gente aqui, se tudo que a gente falou aqui, eu, a Vitória e a Rafa, fez sentido para você, se transformou um pouquinho a tua carreira aí, eu já ganhei o dia, já ganhei a vida, e é para isso que a gente trabalha, tá bom? Meninas, muito obrigado, sabe? Pode contar sempre. Pode contar sempre. Se quiser me seguir nas redes sociais, a galera que está assistindo aí, @palestras Francisco Almeida no Instagram. Procura lá, professor Francisco Almeida ou palestras Francisco Almeida, que vocês vão encontrar lá com conteúdo de transformação, desenvolvimento. Eu espero ter contribuído com vocês. Muito feliz em estar aqui, Francisco, hoje, agradecer a sua presença assim, com a gente. Tinha que ser você para ajudar a gente nessa estreia, foi o primeiro nome que veio na nossa cabeça. E muito feliz de hoje ser só o primeiro episódio de muitos futuros aí que
Uau. Se Deus quiser, vai vir aí pela frente para transformar pessoas, que esse é o nosso propósito. Eu acredito que de nós três é ajudar e transformar pessoas. Exatamente. Uau, top. Show. Gente, nos sigam nas redes sociais também. O meu é @RafaelaMunariPsi e o da Vitória. Dicas do RH _. Isso aí. Beijos, a gente espera vocês no próximo podcast. Francisco, volte mais vezes. Gratidão e espero que tenham gostado. Eu adorei. Um beijo, pessoal. Beijo. Valeu. Obrigado.